O assunto agora é economia. O setor de serviços tem a quarta alta seguida e fica em 1,1% em julho. Denise Campos de Toledo, de que forma esse fator mexe com as previsões, as perspectivas na economia? Olha, foi um dado positivo, como você disse, a quarta alta consecutiva, 1,1% em julho sobre junho. Sobre julho do ano passado foi 17,8%, mas vale lembrar que no ano passado a gente estava com o setor de serviços praticamente fechado, é dos setores que mais sofreram restrições de atividade pela proximidade aí das pessoas. No acumulado do ano, 10,7% de expansão, em 12 meses, 2,9%, exatamente por causa disso, porque a referência do ano passado era muito ruim. Agora, chama atenção alguns comparativos. É o maior nível do setor de serviços em 5 anos, não bateu ainda no recorde histórico, ainda está 7,7% abaixo do que foi registrado em 2014, que foi um período de crescimento forte da atividade econômica do país, mas a gente vê a recuperação aí dos vários segmentos que foram mais penalizados. O consumo das famílias teve uma expansão de 38,4% de abril a julho, que foi esse período aí de 4 meses consecutivos de recuperação do setor de serviços. Das 5 atividades tiveram expansão agora no mês de julho, então isso acaba reforçando a perspectiva mais positiva quanto ao desempenho da economia no mês de julho. Nós vamos ter amanhã a divulgação do IBCBR e tende a acrescentar também aquele dado positivo que saiu das vendas do comércio da semana passada de 1,2%, que na verdade acabou sendo um ponto meio fora da curva diante de toda a revisão que nós estamos vendo quanto ao crescimento da economia brasileira neste ano e no ano que vem. O mercado tem cortado diante de dificuldades como a inflação que corrói o poder de compra da população, ao aumento dos juros que ocorre para tentar controlar a inflação, o desemprego ainda elevado, esse clima político todo. Então, o mercado tem feito essa revisão geral das projeções de crescimento, mas os dados do serviço, sem dúvida alguma, são positivos, principalmente pelas implicações que isso possa ter sobre a oferta de emprego. Apesar do setor de serviços ter uma qualidade de emprego pior do que a indústria, por exemplo, é o setor que mais emprega, representa 70% do mercado. Então, isso gera expectativa de mais contratações nos próximos meses, se o setor de serviços conseguir manter esse ritmo de recuperação. Ô Denise, e o mercado financeiro, como deve se comportar nessa terça-feira? Olha, ontem um dia foi de trégua, né? Sim. Nós não tivemos ruído na área política e isso faz com que o mercado tenha condições, por exemplo, de acompanhar movimentos mais positivos do mercado internacional, que não vem acontecendo. A gente viu as bolsas do exterior, especialmente nos Estados Unidos, batendo recordes sucessivos desde o começo deste ano. Bolsa aqui no Brasil perdeu fôlego nesse clima político mais pesado que nós tivemos, o dólar com muita volatilidade, num patamar ainda elevado. Ontem o mercado seguiu o movimento externo. Hoje nós temos algumas expectativas. A divulgação agora da inflação nos Estados Unidos, isso pode mexer com aquelas expectativas em relação aos estímulos nos Estados Unidos, mexe com o humor global. Nós temos altas de algumas commodities no exterior, isso é positivo para a Bolsa de Valores, mas traz uma certa incerteza também, a inflação externa que pode pressionar os preços aqui no Brasil. E no Brasil o mercado está de olho na conversa que vai haver hoje em relação à formação de preços da Petrobras, a questão da gasolina, do diesel, dos combustíveis. Ontem pegou meio mal a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, no sentido de que a Petrobras é dos brasileiros. Aí fica sempre aquele receio de uma intervenção na formação dos preços da Petrobras, que a gente sabe que tem relação direta com a cotação do petróleo no mercado internacional e com essa pressão toda do dólar que a gente tem visto, né? Isso aqui acarreta esse aumento muito forte de preços, mas por enquanto o dólar praticamente estável, ele sobe 0,08%, a cotação de venda do comércio é um pouquinho abaixo dos R$ 5,23.